Uma meditação na palavra bíblica que o Senhor colocou no meu coração. Está lá em Lucas, capítulo 22. Eu acho que essa pregação vai chocar a gente, não sei. Vamos lá. Lucas 22, verso de número 3. Eu vou pedir para que toda a igreja leia comigo o verso 3. Todos nós vamos ler e vamos usar aqui a tradução aqui do telão para todo mundo ler na mesma tradução. Vamos lá. 1, 2, 3. Tá bom, obrigado. Só isso. É muito importante a gente descrever algumas coisas na Bíblia que elas são extremamente importantes na nossa caminhada. Existem textos que são tão relevantes, mas eles são tão simples que a gente às vezes passa desapercebido. E esse é um texto que a expressão é muito agressiva, né? Satanás entrou em Judas. Porque, na verdade, a gente não tem uma consciência ilimitada para tentar entender como é que Jesus, onisciente, o Deus vivo, encarnado nele, Jesus é a imagem visível do Deus invisível, escolhe alguém, e esse alguém é o próprio traidor. Na verdade, a gente precisa compreender algumas verdades, e eu tenho só uma aplicação nesse texto. Eu quero que você me ouça. Jesus escolheu alguns discípulos mediante aos milagres que ele fazia. E eu já disse aqui algumas vezes que os milagres eles tinham uma conotação de atrair as pessoas para um ensinamento. Porque Jesus considerava o ensinamento melhor do que os milagres que eles faziam. Eu já disse aqui que os milagres, eles não conseguiam prender as pessoas na presença de Jesus, até porque a maioria das pessoas que por ele foram alcançadas por milagres, não permaneceram no seu ministério. Lázaro não se tornou um apóstolo, a mulher do fluxo de sangue não se tornou uma missionária, a moça lá de Samaria até influenciou Samaria, mas não seguiu Jesus. Os 10 leprosos foram alcançados e foram extremamente ingratos, porque só um voltou para agradecer, mas nenhum deles está no contexto bíblico de seguir a Cristo. Então o ensinamento era muito mais poderoso. O milagre atraía para que eles pudessem sentar na cadeira e aprender com Jesus coisas de vida eterna. Então você vai perceber que a maioria dos evangelistas, nos livros sinóticos, no Evangelho, eles fazem questão de nos mostrar a transição desses que seguiram a Jesus, usando duas palavras importantes. Primeiro é a palavra discípulo. Eles eram discípulos do Senhor. Esses discípulos estavam no meio da multidão, foram alcançados algumas vezes, alguns deles por alguns milagres, mas Jesus os eleva a um nível de apóstolos. Esse ministério apostólico está registrado lá em Mateus capítulo 10. Jesus os nomeia a apóstolos e dá para eles uma função, para que eles pudessem pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, expulsar demônios, curar os enfermos, etc, etc, etc. Se você for perceber lá em Mateus capítulo 10, quando Jesus nomeia esses discípulos a apóstolos, você vai ver o nível de autoridade, de poder que eles tinham, que foi liberado e deliberada por Jesus. Então todos esses personagens que estão lá, na verdade são 12 apóstolos, escolhidos a dedo pelo Senhor, porque Jesus não erra quem ele escolhe. Eles estão vivendo dentro de um contexto, segundo o escritor, da sua geografia. Então você percebe que em Mateus ele se preocupa em dizer
Pedro, a origem da onde, o Mateus, a origem da onde, o Tomé. E é uma coisa muito curiosa. Dentro desses discípulos que se tornaram apóstolos, está Judas também. Judas, na verdade, ele se tornou sinônimo de alguém que trai. Mas ele é escolhido pelo Senhor. Foi Deus, através da pessoa de Jesus, que escolheu Judas. Se Jesus escolheu esse Judas, eu acredito que Jesus não errou na sua escolha. Na verdade, foi Judas que errou nas suas decisões. Então, quem é esse personagem? O que ele pode nos ensinar? O que nós podemos aprender e aonde nós estamos inseridos nisso? Eu queria dissertar com vocês algumas coisas. Dentre os personagens bíblicos, talvez nenhum tenha deixado para a posteridade uma imagem tão trágica e manchada como Judas. Na verdade, o nome de Judas tornou-se sinônimo de desprezo, principalmente nas questões comuns entre os judeus. Mas o problema é que o nome Judas era um nome comum entre os judeus. O período interbíblico tem um judeu famoso, que é Judas Macabeu, que trouxe uma libertação através das guerras contra os sírios. E se você ler o contexto histórico, você vai perceber que a família Macabeu foi uma família de referência nesse período interbíblico. Esse período interbíblico, que vai de Malaquias até Mateus, é o período em que Deus ficou em silêncio com o seu povo, que durou 400 anos. Mas Deus em silêncio com o seu povo não quer dizer que não existiam pessoas fiéis, que lutaram para a permanência da ética, dos bons costumes e da palavra de Deus. E lá está inserido um homem chamado Judas. O nome Judas, ele é tão importante que, na verdade, ele aparece 20 vezes no Novo Testamento. Ele aparece muito mais do que o nome de Pedro, Tiago e João. Por que isso é importante? Não só pela homenagem a Judas Macabeu, que foi o quarto filho de Matias, no período interbíblico, mas Judas era a forma grega do nome Judá, é a transliteração do nome Judá, do hebraico para o grego. E o que significa Judá? Louvor. Então, na verdade, os que descendem de Judá, os que descendem da tribo da adoração e do louvor, na verdade, nomeavam seus filhos para que fosse dado a eles um entendimento acerca de adoração e acerca da homenagem a esse homem que foi relevante no período interbíblico. Esse nome Judas, ele é tão importante, tão interessante, que até Maria e José, os pais de Jesus, tinham um filho chamado Judas. Então, Jesus também, carnalmente, ele tem um irmão chamado Judas, que foi o que escreveu o Judas, lá antes do livro do Apocalipse. Nessa questão, a gente entende que Jesus não errou no chamado que ele teve a esse homem. Agora, por que é que Judas teve esse comportamento diferente dos discípulos? Qual é o viés que ele tomou para poder trair e ser sinônimo de alguém que trai, de um traidor? Na verdade, Judas, ele é um sicário. Os sicários, ele vem de uma conotação mais revoltosa dos zelotes. Os zelotes, eles são um partido político que queria trazer libertação da Palestina através da espada. Esses zelotes, eles eram tão agressivos, eles eram tão xiitas, que eles tinham uma faca embebedecida em veneno de serpente pelos confrontos pessoais que normalmente eles entravam. O ideal desses zelotes foi fundado através de um homem chamado Menahem Bar Judá. Qual é o ideal de Menahem Bar Judá em fundar os zelotes, que é o partido mais revoltoso dos sicários? Era trazer a libertação da Palestina. Só que, segundo alguns historiadores, esse Menahem Bar Judá, ele queria se autonomear o Messias. Ele acaba morrendo, ele acaba falecendo, mas morre a pessoa, mas não se mata os seus ideais. Judas faz parte desse contexto mais agressivo, desse contexto que não quer libertação através da cultura, mas quer libertação através da agressão. É esse Judas que é inserido no ministério de Jesus. E curiosamente, Judas, de todos os 12 apóstolos, ele é o único judeu de verdade, porque ele é de Cariotes, que pertence a uma geografia de Judá. Os outros apóstolos, são galileus.
E os galileus, na maioria das vezes, eles não têm muita centralidade no contexto da Bíblia. Na maioria das vezes são simples, são pescadores, são comerciantes, mas Judas não. Agora, o que é que levou esse cara de um partido revolucionário, de um homem que tem sobre um ideal a espada para trazer a libertação através da guerra, ir para perto de Jesus, se inteirar ao ministério de Jesus, já que o discurso de Jesus não é um discurso de guerra, é um discurso de paz. E acredite, quem me ouve diga amém, de todos os apóstolos dos quais Jesus escolheu, Judas foi o único que não teve um encontro pessoal com ele. Na verdade, Judas, ele aconteceu, ele entrou, porque a maioria dos apóstolos tiveram com Jesus um encontro pessoal. Tomé, encontro pessoal. Natanael, um encontro pessoal. Mateus, um encontro pessoal. Pedro, um encontro pessoal. E esse Judas, na verdade, ele não tem um encontro com Jesus, ele apenas muda de lado. E muda de lado por quê? Porque existe um discurso que é extremamente desconfortável, vindo da parte do nosso Senhor, que Ele diz: não pense que vocês que eu vim trazer paz na terra. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Então provavelmente esse discurso seja o que atraiu esse revoltoso, esse homem que tem no seu coração a ardência de um kamikaze, que na verdade não entende que não se muda a vida de alguém através de um discurso agressivo, mas através de boas obras, de um bom testemunho. Ele é inserido lá. E o que mais me encanta nisso é que Jesus sabe quem Ele é. Jesus nunca se enganou com esse traidor. Jesus sabe quem Ele é. Agora, o que mais me encanta, o que é mais encantador, é que Jesus não é um líder desequilibrado que faz questão de tirar o traidor do seu ministério. Ele sabe que ele vai ser útil. Respira. Uma coisa é Deus nos revelar quem vai nos trair amanhã. Outra coisa é você ser traído sem que Deus te fale. Agora dá um sorriso. Imagine se você tivesse o mesmo poder de onisciência, como Jesus também o teve, e descobrisse que quem convive contigo amanhã vai ser o seu algoz. O que você faria? Provavelmente a maioria de nós tem um discurso assim: eu cortaria a aliança, eu abortaria o relacionamento. Agora Jesus sabe quem é. E por que não fez isso? Porque Jesus nunca se enganou com Judas. Foi Judas que se enganou com Jesus. Quando é que essa traição aparece? Quando Jesus muda o discurso. Vocês estão aí? Porque Judas, ele vai passar a partir de agora ter o rosto de um apóstolo e a alma de um ladrão. E a pior coisa que tem é quando o traidor se esconde com vestes de melhores amigos. Você tem que ter muito equilíbrio para isso. Vocês estão aí, gente? Porque eu não sei o que dói mais, se é a traição ou se o sentimento de ingratidão que levou alguém a te trair. Pastor, eu corro o risco de ser traído? Sim. E quando é que Judas começou a comunicar consigo mesmo acerca dessa traição, confabular consigo mesmo? Quando Jesus mudou o discurso. Porque enquanto o discurso de Jesus era agressivo, confrontativo, provavelmente esse discípulo estava lá aplaudindo, porque era esse o ideal. Mas chegou uma parte do ministério de Jesus, meses antes dele ser crucificado, que ele muda o discurso, dizendo: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. O discurso de um agressor verbalmente, na concepção de Judas, mudou agora para um cordeiro. E que Judas não quer é um líder que não fale aquilo que ele gosta. Porque as pessoas às vezes se conectam a nós quando nós a favorecemos. Quando nós os favorecemos, matando português, nós somos amigos, nós somos celebrados. Quando nós pregamos o que todo mundo gosta, nós somos os melhores.
nós somos os bons. Quando abrimos precedentes para manter pecado na igreja, nós somos líderes. Mas o problema é que quando a gente toca o dedo aonde você precisa ser tratado. E eu vou dizer para você, vacinando, quem me ouve aí na internet, ouça. Cuidado com essas pessoas que chegam perto de você para falar mal de pastor, para falar mal de igreja. Porque Jesus servia quando multiplicou o pão. Servia quando matou a sede e a fome. Quando curou a lepra. Quando visitou. Quando orou. Quando intercedeu. Mas agora não presta mais. Segure a mão de alguém e diga: você não é descartável. Vocês estão aí, gente? Vocês estão aí de verdade mesmo? Pastor, então o que isso nos ensina? A primeira coisa que eu queria entender, fazer você entender, é que Judas era comprometido. Ele era um bom discípulo. Ele era tão bom discípulo que Jesus entregou para ele a tesouraria. E Jesus não tem motivos de fazer isso, porque ele tem um contador no seu ministério, Mateus. Mateus é um publicano, ele domina a contabilidade. Mas para que Jesus entrega a bolsa na mão do traidor? Para dar para ele mais uma chance. E na verdade o Senhor está te usando, não é porque Ele aprova o seu comportamento, é porque Ele está te dando uma chance. Vocês não estão aí, gente? Não é que está passando tudo batido, é porque Ele está te dando uma chance. Uma chance de mudar o seu conceito. Uma chance de mudar a sua mente. Uma chance de entender que nem todo mundo é o que você pensa. A gente precisa entender que isso não é mérito, isso é oportunidade de mudar. Olha para o teu irmão, diga: ele expulsava demônios. Diga: ele curava os enfermos. Diga: ele pregava o evangelho do reino. Mas era traidor. Se ele fosse um personagem do Novo Testamento, ele falaria até em línguas estranhas. Aliás, depois do Pentecoste, ele falaria até em línguas estranhas. Isso é para que você entenda que tudo que Deus nos deu não é por mérito, é por oportunidade de mudança. Porque Deus sabe que só investindo em você, você entende que a sua vida, a sua visão acerca da vida precisa mudar. Porque um dia esse traidor pode ser eu. Assim como os outros discípulos, ele deixou tudo para seguir Jesus. Judas estava ativamente envolvido no ministério. Foram dados para ele dons espirituais memoráveis. Lucas capítulo 9, 1 e 2. Jesus deu para ele poder de expulsar demônios e autoridade. Ele tem autoridade também. Judas é um pregador do evangelho. Ele tinha recebido o dom de curar e exerceu autoridade sobre demônios. Ele estava envolvido com alguma coisa que era boa, mas o pensamento dele era ruim. Isso faz com que a gente acenda uma luz de alerta. Não significa que fazer coisas boas, nosso pensamento não seja contaminado. Jesus faz uma reunião e diz que ele já sabia quem era o traidor. E alguém ousadamente pergunta: será que sou eu? Quem é? E Jesus diz: aquele que coloca comigo a mão. A mão nu? Então isso foi na mesa. Isso foi na ceia. Foi no momento de maior comunhão. Agora dá um sorriso. Por que Jesus não... por que os discípulos não identificaram que naquele momento Judas era o traidor? Porque ele mesmo disse: Senhor, será que sou eu? E Jesus disse: tu disses. Tu disseste. Porque todos os discípulos colocaram a mão simultaneamente no pão. Porque se Judas na mesa fosse revelado, os discípulos davam de pau em cima dele. Vamos ajuntar esse cara, traidor, vamos dar de madeira nele. Então Jesus não permitiu que ele fosse revelado na mesa. Pergunte por quê.
Porque Jesus tem um propósito com ele. Segunda coisa, diga comigo, para ele foi dada oportunidade. Diga 3 anos de oportunidade. Diga 3 anos sentado na mesa, ouvindo as mensagens. 3 anos convivendo, porque uma coisa é você ter um discipulador que vai uma vez por semana na tua célula. Outra coisa é esse teu discipulador frequentar a casa contigo. Você não tem motivo de trair quem cuida de você, a não ser que a sua alma não tenha mudado. Sumiu, aleluia? A não ser que o que te favorece é o que te prende aqui. Porque depois que alguém deixar de te favorecer, você não está mais preso. E eu conheço tanta gente que só está na igreja porque exerce uma função. Vocês não estão aí mais. Vocês estão me deixando sozinho hoje. Olha para o teu irmão, diga para ele: hoje Jesus vai te vacinar. Diga, você vai fazer uma autoanálise, perguntando para você mesmo: aonde é que eu errei? Diga, o que é que eu deveria fazer que eu não fiz? Diga, onde eu falhei no ensino que eu tive. Diga, eu não posso errar mais, não tem mais tempo de errar. Dá um glória a Deus. Segura a mão de alguém e diga: cuidado com as escolhas que você faz. Porque 30 moedas de prata não pode comprar o teu ministério. 30 moedas de prata não pode corromper o teu casamento. 30 moedas de prata não pode fazer você sair do lugar onde Deus te plantou. 30 moedas de prata não pode, oh glória, influenciar a sua decisão de sair desse ambiente. Porque a presença de Jesus vale mais do dinheiro que o diabo está pagando para te tirar daqui. Nada é mais importante do que a presença de Jesus. Nada. Nada. Dói demais. Dá um alô aí, por favor, Dói demais. Porque se eu pudesse fazer um paralelo, eu ia te fazer lembrar de Sansão. Porque Sansão estava tão cego acerca de Deus que não percebeu que Dalila é a única mulher que faz parte da folha de pagamento de um exército. Quando você não dá valor à unção que você tem, à presença do Cristo que você serve, o diabo paga para te tirar disso. Para algumas pessoas essa pergunta vai ferir, mas vai curar. Quanto é que o diabo está pagando para tirar você da igreja? Quanto é que Satanás está pagando para você fechar a célula? Quanto é que o diabo está pagando para esfriar a tua vida espiritual? Quanto é que o diabo está pagando para fazer você perder a comunhão? Para fazer você perder os seus sonhos? Para fazer você perder os seus horizontes? Nessa noite eu vim pregar para quem é forte, mais forte do que o diabo. Eu vim pregar para aqueles que estão em 1 João 4:4. Maior é o Espírito que habita em mim do que aquele que habita no mundo. É dizer, eu prefiro ser quebrado na mão de Deus do que inteiro na mão de Satanás. Olha para o teu irmão, diga para ele: você vai viver um novo tempo. Diga, porque essa traição não é o ponto final da sua história. Essa mágoa que te causaram não é o ponto final da sua história. Porque alguém disse que a tua história vai acabar na cruz. Mas é na cruz que a tua história vai começar. Segure a mão de alguém e diga para ele: Judas se revela no culto. Diga, o traidor se revela na entrega. Ele não entende porque você quebrou o vaso de nardo. Ele não entende porque o perfume era caro. Mas Jesus é mais ainda. Ele não entende isso.
Ele acha besteira você ofertar. Ele acha besteira você dizimar. Ele acha besteira você fazer desafio. Ele acha besteira você fazer laje. Ele acha besteira você investir. Só que isso aqui é reino. Isso aqui não é império. Isso é reino. Porque nessa história, ela vai ser melhor contada no final. Jesus vai ser crucificado, mas vai subir. E antes de subir, ele vai ressuscitar. E Judas vai estar livre, mas vai se matar. Então no final dessa história que você vai ver, quem sobe ou quem desce, quem fica ou quem vai. Dá um grito aí para me empolgar, dá um grito. Primeiro João, capítulo de número 8. Perdão, 1 João vai dizer o seguinte: que é chegada a última hora, e muitos anticristos se têm revelado em nosso meio. Porque essas pragas saíram de nós, mas não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, ficariam com a gente. Então tem gente que lamentavelmente você vai deixar aqui embora. Deixa embora. Tem gente que você vai ter que se despedir. Deixa embora. Deixa embora. Se ficar vai te prejudicar. Deixa embora. Deixa embora. Segura a mão do teu irmão, diga: Deus vai mudar as suas conexões. Diga: vai ter gente nova chegando, e vai ter gente velha saindo. Diga: só vai ficar quem está enxergando a cruz e não a recompensa. Porque tem gente que está do nosso lado enxergando recompensa, mas tem outros que estão de olho na cruz. A recompensa acaba no campo de sangue, mas a cruz resgata Muriaé, Leopoldina, a zona da mata. A cruz resgata a tua família. A cruz resgata a nossa sorte. Jesus nunca teve enganado com Judas. Quem perde o equilíbrio somos nós. Quem desliga o botão de ativação somos nós. Porque a gente vive a vida inteira dependendo da opinião de alguém. Essa carência humana que você não desatou da sua vida. Que a sua vida é medida por quem está do seu lado e não com quem habita em você. Vocês não estão aí mais. Engraçado. Em João capítulo 13, verso 2. Olha aqui o que o texto vai dizer. Eu vou ler com vocês. O texto diz assim, coloca aí para mim. E acabada a ceia, já tendo o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, que o traísse. Verso 2, olha o 3. E Jesus, sabendo que o Pai, diga, Jesus sabia que o Pai depositou na mão dele todas as coisas. Diga, todas as coisas, não são algumas. Então é comum você ter que perder algumas coisas para não perder tudo. A senhora está entendendo isso, pastora? É comum a gente perder algumas coisas para não perder tudo. Engraçado que esse texto aqui me ensina uma coisa. É possível então o diabo entrar na mente da gente? A gente frequentando o culto onde Jesus habita. Dói mais cura. Eu trabalho com libertação também. É uma obra esquisita. E a dificuldade da libertação não é quando o diabo incorpora em alguém. É quando ele mentoria.
Porque quando ele incorpora, em nome de Jesus, vai embora. Mas quando ele mentoria, o cara se veste de crente, bota a Bíblia de crente, senta no culto dos crentes. Ele participa do culto, da célula. Mas ele está... E acredite, se o diabo é pai da mentira, ele só arruma abrigo em quem nunca encontrou a verdade. Então, se a tua vida aqui é uma mentira, cuidado. Porque você pode estar ouvindo a mesma pregação, mas discernindo outra coisa. Isso aqui não é indireta, isso aqui é libertação. Deus está te dando uma oportunidade para você se livrar do que o diabo está falando na tua mente antes que seja tarde demais. Sumiu, glória a Deus. Vamos encerrar, meu tempo acabou. O problema é o seguinte, diga comigo, o problema são os resultados que Judas alcançou. Pastor, que resultados são esses? Judas se afundou na escuridão que ele escolheu. Ele viveu tão preso à mentoria de Satanás que Deus não ia dar para ele outro privilégio que não fosse morar com ele. Porque naquilo que você gasta tempo é que vai determinar onde você chega. Se você gasta tempo com Deus, é com Ele que você quer morar. Se gasta tempo com o diabo, fica em paz, é lá que você mora. Porque a vida de crente não é só mudar uma roupa, não é só mudar uma religião. Eu vou escandalizar algumas pessoas aqui. Você sabe que tem algumas pessoas que não são crentes, mas o comportamento delas é melhor do que muitos crentes enfurnados na igreja. Porque caráter é independente de religião. Amém ou não, gente? Pastor, mas a comida está muito pesada. É um mocotó santo de Jesus. Mas esse mocotó vai te dar a oportunidade de levantar amanhã e ser mais crente do que hoje. Caráter independente de religião. E Jesus dá oportunidade para esse cara. E a oportunidade encerra aqui, gente. Judas vai lá nos sacerdotes, nos principais da sinagoga e bota preço no ministério de Jesus que não tinha preço. Mas como o nosso Deus não está preso e se surpreende com nada que acontece hoje, porque o salmista no Salmo 22 diz que até o meu melhor amigo levantou o seu calcanhar contra mim. É Davi pré-anunciando o que Jesus ia viver na traição. Porque nada pega Deus de surpresa, pode pegar você, mas Deus não. Então até nesse ambiente de traição, Deus já preparou teu coração e teu estômago para poder aturar coisas que você vai ter dificuldade de se livrar. Dá um sorriso. Mas como é que a gente, olha só, cara, como é que a gente vai saber que é Ele? Porque os caras queriam prender Jesus, mas eles não tinham a certeza de qual era a imagem de Jesus. Porque se fosse hoje em dia, Jesus era rei da selfie. Todo mundo perto de Jesus. Ô Jesus, aquele Jesus do The Chosen. Todo mundo ia querer tirar uma foto. Só que não tinha tecnologia, as pessoas tinham dificuldade de entender quem era Jesus. Agora pergunte por quê. Porque Jesus parecia exatamente com os discípulos que ele andava. Por isso Judas disse, como eu ando mais perto, eu vou te dar uma senha. E a senha é aquele a quem eu beijar. Jesus não tinha um anel igual do meu amigo que está aqui comigo. Um anel parece até aqueles que tiram uma vitamina aqui, daquele cachorrinho do desenho antigo. O cara está fraquinho, tira o anel. Jesus não tinha uma roupa prateada, nem um blazer igual a meu aqui, todo cheio de gueri-gueri para dizer, pregador da noite. Não, Jesus tinha a mesma barba que Pedro andava. O mesmo perfume. Porque Jesus se parece com quem ele anda. Que se as pessoas então perguntam para você qual é a tua religião, porque você não se parece com Jesus. Porque quem se parece com Jesus, ninguém pergunta qual é a igreja que você é. Eles já identificam pelo teu comportamento. Vocês não estão aí, gente. Quando Judas coloca no seu coração, porque o diabo influencia ele, para onde Jesus vai? Para o gabinete? Para o psicólogo?
vai tomar calmante, ele vai para o monte orar. E ele diz aos seus discípulos: a minha alma está angustiada até a morte. Porque na hora que a coisa aperta, Jesus não tem muita gente. Ele anda com 12, mas para a oração ele só tem Pedro, Tiago e João. Porque o Pedro, já disse aqui, é o amigo que te protege, é o da espada. O Tiago é o que coloca a tua fé em outro nível. A fé sem obras é morta. O João é aquele amigo que você precisa para debruçar a tua cabeça no peito dele. Porque é o discípulo do amor. Então Jesus chamou o que protege, o que eleva a fé e o que acalenta para o monte. Porque tem coisas que a oração pode não impedir que aconteça, mas alivia a tua alma, alivia teu coração. Porque crente que ora não se surpreende com nada. Aconteceu, tá bom, Deus está no controle de tudo. Deus não perde o controle, porque o controle saiu da tua mão. Aquilo que você não controla, não pode controlar você. Então acalma, abaixa esse incêndio, espera. Porque tem coisas que Ele vai te dar poder para resolver, mas tem outras que vão ser resolvidas sozinha. O tempo vai se encarregar de resolver esse problema. Espera. Você não pode perder a calma. Você não pode perder a calma. E aqui encerra aqui para a gente orar. Lá vai ele. Quando ele desce, os discípulos estão dormindo. E ele acorda os discípulos dizendo: o traidor já vem aí. E lá vem Judas. Com os soldados munidos de pedaço de pau e de espadas. Para que pedaço de pau se Jesus era manso? Jesus olha para Judas e a senha está no coração de Judas. A senha era o quê? E Jesus olha para ele com aquele olhar que ele te olhou quando você conheceu ele. Ele olhou para Judas com um olhar quando ele te chamou para o ministério. Quando ninguém te dava nada, ele disse: eu vou te dar valor. É esse olhar. É esse olhar que ele te olhou no dia que a tua depressão queria te matar. Ele disse: eu vou curar você. É o mesmo olhar. Ele tem o mesmo olhar aqui hoje na Metodista Central. O mesmo olhar. Só que a pergunta é diferente. Amigo, a que vieste? É como se Jesus dissesse no inconsciente do Judas: eu não te treinei para isso. Eu não deixei a eternidade para habitar num corpo de carne, para você não entender nada do que eu te ensinei. Porque esse Judas hoje pode ser você. Pode ser eu. Que todas as vezes que a gente aprende com Jesus, mas não aplica nada do que Ele nos ensina. Por que Ele é necessário nesse ministério de Jesus? Porque Ele é a ponte de ligação entre a vida de carne e a vida do Espírito de Jesus. Ele é necessário. Como foi para Jesus, Ele provavelmente é necessário para você. Mas você tem que ser muito crente e maduro para ouvir o que eu vou te dizer. Jesus nunca se enganou com Judas. Foi Judas que se enganou com Jesus. Jesus não se engana contigo. Mas você pode estar equivocado acerca de Jesus. Quem é que está morando no teu coração, irmão? O pastor Daniel Figueira. Um dos melhores livros que eu já li. Ele fala sobre Geazi. Ele disse que Geazi aprendeu
com Eliseu, mas não aplicou nada do que Eliseu ensinou. Porque a capa de Naamã que Eliseu rejeitou, Geazi pegou para ele. Isso foi suficiente para que Geazi ficasse leproso. E o pastor Daniel Figueira diz o porquê que Geazi tomou essa decisão. O texto diz que Geazi falou consigo mesmo. Quando a sua alma fala mais do que o que você aprende com Jesus, você corre risco de traí-lo. O seu sentimento não tem que ser melhor do que a palavra. Eu não estou dizendo que você não pode ser um crente emocionado no culto, celebrar, chorar. Mas na hora das decisões, não é a emoção que toma. É o teu espírito que precisa tomar. Agora dá um sorriso. Qual é a decisão que a gente tem que tomar hoje em dia? É não ser um Judas desse tempo. É entender que a diferença entre um crente leal e um crente fiel é extremamente distante. Porque fidelidade é uma decisão, lealdade é fruto de um caráter convertido. Então a gente tem muita gente que é fiel a uma denominação, mas não é leal ao líder. Eu sou fiel à Assembleia de Deus, mas não sou leal ao meu pastor. E o diabo conhece muito de fidelidade sem lealdade. Porque ele foi fiel a Deus até a hora que ele descobriu que poderia colocar um trono acima dele. Por isso, dá um sorriso que é agressivo. Rosto de crente, comportamento de diabo. Eu estou ouvindo gritos aqui. De demônios gritando no meu ouvido, dizendo, não fala isso. Porque deslealdade não é só no ambiente cristão, é no ambiente familiar também. É nos negócios também. Porque o diabo, olha para mim, o diabo odeia tanto esse comportamento traidor, que você dificilmente vai ter um demônio. Aliás, você nunca vai ouvir que exista um demônio com o nome de Judas. Você não conhece ninguém com o nome de Judas na tua rua. Fala seu Judas Ferreira, Judas da Silva. Eu não sei se você conhece alguém que tem esse nome. Porque se transformou em deslealdade. Cuidado com o princípio da deslealdade, porque ela pode afundar teu ministério. Existem coisas da vida da gente que elas não andam porque nós somos desleais. Não flui porque nós somos desleais. E acredite, você acha que Jesus ia botar um anjo para dizer, Judas, pelo amor de Deus, não faz isso, você vai se matar, você vai perder a sua salvação? Não, a decisão é pessoal. Ou você está do lado dele porque você ama, ou você está do lado dele só porque ele te favorece. Dá um sorriso. Dá um sorriso mais alto. É por isso que tem muita gente que faz campanha na igreja, e se Deus não atende ele na campanha, ele desvia de novo. Mas tem outras tantas aqui que nunca receberam uma moeda de Jesus, mas são extremamente apaixonados por Ele. Gente que se a gente fizer uma entrevista aqui vai dizer, eu nunca achei nem moeda de 50 centavos. E por que você está na igreja? Está a mesma enfermidade quando você veio. A enfermidade está aí ainda. O marido continua desviado. Os problemas emocionais estão aí. Mas você encontrou um objeto de amor. E esse amor se transformou em paixão. E essa paixão se transformou em loucura. Que você diz, tem problema aqui, mas se Deus está aqui, é aqui que eu vou ficar. Não saio daqui. Aleluia. Segura a mão do teu irmão, diga, você vai voltar melhor depois dessa ferida. Diga para ele assim, a cruz não vai parar Jesus. A sepultura não vai parar Jesus. A pedra do sepulcro não vai parar Jesus.
Diga mais alto: ninguém vai te parar, porque o Espírito que ressuscitou Jesus de Nazaré é o Espírito que te dá autoridade, domínio, poder. É esse Espírito que está aqui hoje para dizer para você: fique em paz, a glória da última casa será maior do que a primeira. Em paz. Bota a mão no seu coração. Fecha os olhos. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Bota a mão no seu coração, diga: Senhor Jesus, me perdoa se durante algum tempo esse mesmo sentimento tomou conta do meu coração. Diga: me perdoa. E eu te agradeço ao mesmo tempo por ter me dado o privilégio e a oportunidade de corrigir a minha rota antes. E eu acredito que quando a minha rota estiver totalmente corrigida, o Senhor vai mudar o meu destino. Diga: eu creio que o que habita em mim não é o espírito de Judas, mas é o espírito de Jesus ressurreto. Diga: da bondade, da longanimidade, do serviço, a esse espírito que habita em mim. Diga: Jesus, coloca um escudo no meu coração. Diga: uma proteção, para que eu não sofra o dano de descobrir que alguém me traiu, que alguém quebrou uma aliança, que alguém está falando mal de mim. Diga: Jesus, me dá a mesma maturidade. Diga: porque a tua palavra diz que haja em mim o mesmo sentimento que houve em Jesus. Diga: me dá esse sentimento, Senhor, de ter equilíbrio e de não tomar nenhuma decisão precipitada. Diga: todas as pessoas que estiverem conectadas a mim e ficarem embaraçadas, diga: Jesus, trata delas, ou se não, desconecta elas da minha vida. Diga: o que eu vou perder, Senhor, por amor a ti, não vai me fazer falta, porque o que eu não posso perder é a tua presença, é o teu amor, é o meu ministério, é a minha vida. Então, em nome de Jesus, agora receba essa presença que você não abre mão. Recebe no teu espírito agora a força para se levantar. Você se magoou, se entristeceu, descobriu a verdade, mas não se anule por causa deles. Você não pode parar de fazer o bem porque alguém te fez o mal. Você não pode parar de abrir a porta da tua casa porque alguém entrou lá e te vendeu. Continue fazendo o bem, porque quanto mais você faz o bem, mais o Senhor te abençoa, mais Ele te guarda. E eu profetizo um nível de vida melhor para você nesse último semestre. Quem recebe isso? Agora tem que ser muito corajoso para o Senhor colocar a ferida aliás, o óleo na ferida que está aberta por causa disso. Porque o traidor já foi revelado, mas a ferida foi aberta por ele. E essa ferida aberta está dizendo para você: não vale a pena mais confiar em pessoas. As pessoas não são iguais. Você não pode parar de acreditar na vida, no ministério, na igreja, porque uma pessoa definiu. Uma pessoa não tem poder de definir nada na sua vida. Então sai do seu lugar e vem aqui para a gente orar para Jesus curar a tua ferida. Vem. Você vai voltar a investir em pessoas. Você vai voltar a acreditar em pessoas. Você vai voltar a fazer a obra de Deus. Você vai voltar.
Vem, vem.